Capítulo 7, versos 37, 38 e 39. Apenas esses 3 versículos. João capítulo 7, verso 37 ao verso 39. Diz assim a palavra do Senhor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua presença mais uma vez, na comunhão dos santos, para trazer à memória os teus feitos. Como o Senhor tem sido bondoso e gracioso. O Senhor criou todas as coisas pelo poder da tua palavra, Senhor. Tu tens mantido a tua criação e tu tens levado a bom termo, Senhor, os teus planos eternos de salvação, com vistas ao perdão, Senhor, daqueles a quem o Senhor amou antes da fundação do mundo. Te pedimos, Senhor, nesse momento, que tu venhas a iluminar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor abra o entendimento do nosso coração, para que, por meio da tua palavra, Senhor, sejamos animados, consolados, fortalecidos pelo teu Espírito, Senhor. Inspirou a tua palavra e que a tem preservado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Abençoa todos aqui presentes. E olha também, Senhor, para os enfermos e aqueles irmãos que têm experimentado luta, adversidade e tristeza. Senhor. Consola, supre as suas necessidades. Senhor. Continua conosco em nome de Cristo. Amém. Irmãos, podem sentar. Domingo passado, eu concluí o sermão, onde nós consideramos os versos anteriores, os versos que li agora, a grande incompreensão daqueles fariseus que estavam se opondo a Cristo. Eu concluí o sermão dizendo aos irmãos que a oferta do Evangelho ela continua sendo realizada. E li o verso que vou ler agora, afirmando a mesma verdade de que em nossos dias o Evangelho permanece sendo pregado. Deus continua chamando homens ao arrependimento. O texto que li, que leio é Isaías 55, versículo 1. Ah, todos vós, diz o Senhor, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esse texto diz respeito a uma profecia do Senhor que usou o profeta Isaías, apontando para a grande realidade que Deus mesmo executaria na história da redenção. O capítulo 54 do livro de Isaías, os irmãos olharem o capítulo anterior, fizerem uma leitura mais pormenorizada, vão ver que Isaías apontava para o futuro glorioso de Israel, o futuro glorioso de Sião, de Israel a quem Deus se havia revelado num primeiro momento, desde que Deus começou a revelar o seu plano, desde que ele chamou Abraão, fez um pacto com Abraão e prometeu a Abraão dar a ele uma descendência numerosa. Num primeiro momento, a Escritura nos aponta para essa realidade, num primeiro momento,
Deus executou esse plano, dando uma descendência natural a Abraão. Deus fez um pacto com o seu filho Isaque, com o seu neto Jacó, e de Jacó veio a nação de Israel, com quem Deus fez o seu pacto na antiga dispensação da graça. No capítulo 55 de Isaías, há uma promessa. Eu li o verso 1, onde Deus faz um convite. E no verso 1 nós lemos: a todos vós. Alguns dizem que Isaías, ou o Senhor por intermédio de Isaías, está convidando o próprio Israel para que venha à sua presença. Mas quando Isaías diz: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei, sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite, Isaías sai de uma perspectiva, o capítulo 56 deixa isso muito claro, Isaías sai de uma perspectiva judaica, local, para uma perspectiva universal. O convite é feito não para Israel, pode incluir Israel, mas, como mostra o capítulo 56, o convite é feito a todos os homens de todas as nações, porque era plano de Deus incluir os gentios dentre o seu povo, aqueles que não faziam parte de Israel no primeiro momento da sua revelação. Esse texto de Isaías 55, primeiro, como tantos outros no Antigo Testamento, falam da realidade que é apresentada aqui no capítulo 7 do Evangelho de João, especificamente nos versos que acabei de ler, versos 37 e 38. No 39, João, sob a inspiração do Espírito Santo, nos explica a que Cristo se referiu quando proferiu as suas palavras nos versos 37 e 38. Lembra, irmãos, contexto do Evangelho, contexto em que nós nos encontramos agora, lendo esses versos, nós estamos estudando a segunda sessão do Evangelho de João, que abrange os capítulos 5 a 10. Cristo é apresentado pelo evangelista, pelo apóstolo João, desempenhando o seu ministério terreno sob forte objeção por parte dos judeus. No capítulo 5 aqui do Evangelho, Cristo curou um homem que estava enfermo havia 38 anos. Aquela foi a ocasião em que os judeus se reuniram e idealizaram o plano de matar o nosso Senhor Jesus Cristo, de levá-lo preso e matá-lo. Isso vem aumentando na narrativa. Tenho dito aos irmãos que o cerco está se fechando e os judeus querem a qualquer custo matar então o nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 7 traz Cristo no templo. No início do capítulo, o Senhor ainda estava na Galileia e os seus irmãos motivaram Cristo a ir a Jerusalém porque pensavam que ele, como qualquer humano, como qualquer religioso externo, queria apenas fama, queria apenas status, queria apenas ser reconhecido diante de homens. E Cristo disse que não havia chegado o tempo dele ainda. A partir do verso 10 desse capítulo, nós vimos Cristo indo a Jerusalém, debaixo da providência de Deus, seu Pai, e ele foi a Jerusalém para pregar ali. Ele entra no templo dos judeus. Os judeus, pedi para o presbítero Sérgio que lesse, desde o verso 14 até o verso 36, onde os judeus, com a sua arrogância, se espantaram ao ver que Cristo pregava tão bem, expunha tão bem as Escrituras, sem ter estudado numa escola judaica. Em contraste com a arrogância e a audácia dos judeus, nós encontramos a humildade de Cristo, onde ele diz: eu não vim me pregar a mim mesmo, eu não vim realizar a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Em contraste à audácia e à arrogância dos judeus está a humildade de Cristo, um servo de seu Pai, um obediente a todo o plano que o seu Pai idealizou. Em seguida, a multidão é apresentada pelo evangelista João, ainda no capítulo 7, como uma multidão confusa, composta de judeus nativos de Jerusalém, que Cristo está em Jerusalém no templo, numa festa, numa das maiores festas, uma das mais importantes festas do judaísmo, que era a festa dos tabernáculos, e Cristo está no templo. E a multidão composta por judeus nativos, por judeus vindos de outras partes, e galileus e prosélitos, a multidão é apresentada como um grupo de pessoas
confuso. Alguns creem em Cristo, outros não. A maioria da multidão parece ser diretamente influenciada pela liderança judaica, que ignorava toda a história de Jesus que está pregando, tapando os olhos à revelação do Antigo Testamento na vida de Cristo. Eles querem a qualquer custo, a liderança judaica quer a qualquer custo omitir a realidade de que Jesus é o Messias, aquele pronunciado, aquele prometido nas páginas das Escrituras que esses líderes tinham diante dos seus olhos. Aqui no capítulo 7, como eu disse, Cristo está no templo. Ele está pregando, ele está anunciando a sua verdade, porque ele tem apenas 6 meses de vida aqui neste mundo. Daqui a 6 meses, na narrativa de João, Cristo irá à cruz. Entrará em Jerusalém para morrer, para cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Por isso ele havia dito aos judeus, à liderança judaica: eu estarei com vocês por mais um pouquinho de tempo. Um pouquinho mais de tempo eu vou estar com vocês. E os judeus não entenderam nada, porque estavam perdidos nos seus achismos, na sua interpretação equivocada do Antigo Testamento. Aqui, irmãos, João nos diz no verso 37 que era o último dia dessa festa, a festa dos tabernáculos, como disse, uma das maiores festas, uma das festas mais importantes do calendário judaico. E Jesus está nessa festa como um bom judeu. Ele foi até aquela festa em cumprimento do que Deus havia determinado no Antigo Testamento. Os judeus se reuniam em cabanas, ou em tendas, ou em tabernáculos, para lembrar o tempo em que Deus guardou o seu povo durante a peregrinação no deserto, depois de o ter libertado do jugo do Egito. Esse é o contexto, irmãos. E aqui nesses versos, eu quero chamar a atenção dos irmãos, são 3 versículos apenas. Nós temos aqui o convite de Cristo, o convite que Cristo faz à multidão que o está ouvindo, enquanto ele prega a palavra. Nós temos uma promessa da parte de Cristo, ele faz um convite, ele diz: aqueles que aceitam o seu convite recebem algo. E no verso 39, João nos explica. João, como uma testemunha ocular, ele está vendo Cristo pregando, ele aprendeu com Cristo, possivelmente o apóstolo João resuma o sermão de Cristo. Nós temos aqui, nós lemos que em 10 segundos esse versículo, o sermão de Cristo não durou 10 segundos. Mas João, debaixo da inspiração do Espírito Santo, resume o sermão de Cristo e nos explica no verso 37, provavelmente após uma explicação do próprio Cristo a ele, a que Cristo se referia quando fez o convite e fez a promessa. Nós vamos considerar de forma breve esses 3 versículos sobre o tema rios de água viva. E temos o convite, não é, aqui no verso 37, onde João nos explica, nos lembra que Cristo estava no último dia, o grande dia da festa. O grande dia da festa era o 8º dia de festa desse calendário judaico. Deus mesmo havia instituído esse calendário lá no Antigo Testamento. E no capítulo 23 de Levítico, os irmãos encontram ali todo o regulamento para a festa. E no verso 36, nós ficamos sabendo que aquele dia era o dia da expiação. Por ser o último dia, o 8º dia era um dia solene, era um dia de festa, era um dia sabático. Se caísse no sábado, o 7º dia, dia de descanso no calendário judaico, na revelação do Antigo Testamento, havia festa. Se caísse numa quarta-feira, por exemplo, festa também, era feriado também, era um dia sabático, como há no nosso calendário, há o domingo e há outro dia festivo, um feriado, onde todo mundo para de trabalhar. Assim era em Israel. Então, 8 dias de festa, em comemoração à peregrinação no deserto. Naquele dia, no último dia da festa, por isso João diz que era o grande dia da festa. Era onde os judeus paravam de trabalhar, irmãos. E eles realizavam um culto solene a Deus. Eles deixavam todas as suas atividades, prestavam um culto solene a Deus e apresentavam sacrifícios a Deus. Relembrando todo o cuidado de Deus, agradecendo ao Senhor pelo seu favor. E é neste dia
que João nos diz nesse grande dia de festa é que Jesus se levanta. Nós lemos que Jesus se levantou e ele exclamou. Ele fala de um modo solene. Os estudiosos afirmam que o costume dos oficiais, o costume dos sacerdotes, o costume daqueles que ensinavam nesse contexto, era de estar sentado. Eles ensinavam sentados, mas Cristo se levanta e ele impõe a sua voz, né? Porque ele irá proferir algo com toda a autoridade. Isso ocorreu no verso 28. No verso 28, nós lemos que Jesus, pois enquanto ensinava no templo, clamou dizendo, é o mesmo verbo que é traduzido como exclamou aqui no verso 37, e a tonalidade é solene. Cristo então se levanta e faz o convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A figura da água e a figura da sede é universalmente conhecida. Todo mundo sabe o que é sentir sede e precisar da água para saciar a sua sede. E o contexto, qual é? É da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos apontava para quê? Para a ocasião da peregrinação do povo de Israel no deserto, onde não havia água, onde o povo passava um tempo necessitado de água. E nesse contexto específico aqui na época de Cristo, os judeus haviam desempenhado, porque nós não encontramos isso no livro de Levítico, na instituição da festa dos tabernáculos, mas os judeus tinham desenvolvido, como era praxe deles, uma prática na festa judaica, onde o sacerdote tomava um recipiente de ouro e pegava água do tanque de Siloé e levava durante os 8 dias da festa para o templo, para dentro do templo. E o costume era que nesse último dia, o sacerdote tomava aquele recipiente e derramava água junto ao altar no templo para simbolizar o cuidado de Deus, né, para relembrar toda a forma como Deus conduziu Israel no Antigo Testamento. E Jesus aqui, irmãos, ele de forma condescendente, ele se revela assim desde as páginas do Antigo Testamento. Eu digo a condescendência do Senhor, porque ele, como nos mostra desde as páginas do Antigo Testamento, ele usa meios naturais para falar de realidades espirituais. E Cristo, por causa da sua condescendência, ele então aqui usa uma figura comum. Como eu dizia, a água e a sede são figuras conhecidas universalmente, mas eram figuras, a água é uma figura comum nas páginas do Antigo Testamento, há várias passagens. Cristo mesmo diz, como diz a Escritura no verso 38. Né? E há várias passagens, não há uma passagem específica que aponte para isso, mas há várias passagens bíblicas que falam de água. Só para os irmãos entenderem, anotei algumas aqui. Salmo 78, versos 15 e 16, Salmo 105, 41, Provérbios 18, 4, Isaías 44, 3, Isaías 55, 1, onde li no início, Ezequiel 36, Ezequiel 47, Zacarias 13, além da realidade da própria peregrinação de Israel no deserto. Em Êxodo nós encontramos o povo de Israel peregrinando e o Senhor Deus, de forma graciosa, ordenou que Moisés, quando o povo estava murmurando por causa do calor, reclamando da sua peregrinação, Deus então ordenou que Moisés tocasse numa rocha. E o Novo Testamento nos afirma que a rocha era Cristo. E Moisés toca na rocha e a rocha então concede água para o povo. Essa água era a profecia do Antigo Testamento apontando para uma realidade onde Deus saciaria o seu povo verdadeiramente. Não apenas um saciar com uma água, mas um saciar real, um saciar pleno. Alguns dizem que, na prática ainda, nessa época de Cristo, os judeus proferiam
as palavras que nós encontramos em Isaías 12:3. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Pois dizem que eles cantavam esse versículo, não é? Enquanto o sacerdote derramava a água do recipiente, o povo cantava, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Vejam, irmãos, que a religiosidade está presente aqui. Todo esse povo, e repito, toda a multidão, misturada de judeus nativos, judeus oriundos de outros lugares, prosélitos, galileus, todos esses estão cumprindo, pelo menos externamente falando, um calendário judaico. A religiosidade está presente. Né? Quem diria que aquele povo não é um povo de Deus? Afinal de contas, o Senhor havia feito uma aliança com Israel no Antigo Testamento. E dentro desse contexto religioso, é que Cristo se levanta e chama a atenção para si. Dizendo, quem tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aqui, irmãos, depois eu vou aplicar melhor. Aqui nós precisamos parar um pouco, não é, para refletir acerca do que Cristo quer dizer de fato. Qual era o erro dos judeus que se opõem a Cristo aqui nesses versos? Se não pegar a lei, pegar a letra, pegar a escritura inspirada pelo Espírito Santo, interpretar de acordo com as suas escolas judaicas e ousar pegar a própria escritura para condenar a Cristo, para chamar Cristo de blasfemo, para chamar Cristo de endemoniado, como os outros evangelhos mostram, como um rebelde, como um revolucionário. E que isso esteja longe de nós. Nós devemos olhar para a Escritura, parar e refletir e buscar graça da parte de Deus para que o Senhor nos fale por meio da sua Escritura de fato. O que Cristo quer dizer quando ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu li Isaías 55, onde Deus faz um convite, todos vós, ele faz um convite a todos os homens, sem exceção. E ele diz, todos vós, vós quem? Os que tendes sede. Só quem tem sede. Vinde a mim. Jesus está dizendo, venha a mim vocês que têm sede. Quem não tem sede, não venha. É a inferência, não é? Eu costumo dizer que se dá comida para quem tem fome e se dá água para quem tem sede. O grande problema do ser humano, que não conhece a Deus e que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a Cristo, é achar que ele não precisa de Cristo. É achar que ele não precisa de Deus. Ele não se vê como um sedento. Por isso ele não vai a Cristo. Ele não se vê como um faminto. Por isso ele não vai a Cristo. O convite de Isaías é, vinde às águas. Vocês têm sede? Aqui está a água. E vós, os que não tendes dinheiro, vejam que a oferta do Evangelho é uma oferta de graça. Houve um preço pago, é verdade. O grande preço pago por Cristo na cruz do Calvário. É Cristo quem paga a nossa dívida. É Cristo quem paga a nossa conta. É Cristo, usando uma figura mais próxima nossa, é que chega com o gerente do banco e diz, quanto é que esse povo me deve aqui? Pois está aqui, eu pago a dívida deles e não me deve mais nada. É Cristo quem paga a dívida do pecado do ser humano junto a Deus. É Cristo quem vai à cruz do Calvário para morrer, não é, no lugar daqueles que Deus ama, daqueles que querem a Cristo e daqueles que se veem sedentos. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comam. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. A ideia é progressiva aqui, água, vinho e leite, né? Que sacia e que até nutre, de fato. São figuras para falar dessa realidade espiritual. Mas eu perguntava, o que Cristo quer dizer, irmãos, se alguém tem sede, venha a mim e beba? Cristo está convidando a todos os sedentos. As nossas sedes, ou a nossa sede, são as nossas frustrações. São os nossos medos. São as nossas angústias. São os nossos dilemas. São as nossas tristezas.
São as nossas lutas diárias. E Jesus diz, vinde a mim. Se alguém tem sede, venha, beba da água. Quem encontra Cristo, irmãos, deve ser saciado por Cristo. Eu sei que, e eu disse isso agora, há lutas e adversidades na nossa vida. Sem dúvida. Nós choramos, nós nos entristecemos, mas nada justifica uma vida deprimida, irmão. Nada justifica uma vida sem esperança se uma vez nós encontramos o Cristo, o autor da vida. Se um dia nós encontramos aquele que sacia a alma, a Bíblia é verdade. A Bíblia não mente. Quem encontra Cristo tem uma vida de onde fluem rios de água viva. Essa é a promessa que Cristo faz no verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Jesus disse, quem crê em mim. E crer em Jesus não é acreditar que Ele é Deus e que Ele existe. Não é só isso. Tiago, irmão de Jesus, que foi convertido após a ressurreição do nosso Senhor, e o Senhor apareceu a ele, ressurreto. Tiago, quando escreveu a sua epístola, falando dos dois lados da moeda, fé e obras, ter fé é viver aquilo que se crê. Tiago diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ele estava falando, aquele que crê, vive o verdadeiro evangelho. Aquele que crê realmente. Ora, tu só crês? Então tá bom. Não fazes nada demais, porque até o demônio crê. Até o demônio acredita em Deus. E o demônio treme na presença de Deus. Crer em Jesus, eu dizia, não é acreditar que Ele é Deus e que Ele existe. Crer em Jesus, irmãos, é confessá-lo. É reconhecê-lo como Deus, é reconhecê-lo como Senhor. Porque o ímpio pode dizer Deus existe. Por isso Tiago disse, tu crês que há um Deus? Fazes bem, até o demônio crê e treme. O ímpio, aquele que não foi regenerado pelo Espírito Santo, aquele que não conhece a Cristo, que não conhece a palavra, ele pode até reconhecer que Deus existe. Ele pode até reconhecer que Jesus foi um bom homem, um líder religioso. Mas ele não o reconhece como Senhor. Porque quando nós dizemos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Kyrios, nós estamos proclamando que nós nos submetemos à sua vontade. Isso é ser servo dele. Quando nós afirmamos Jesus é o nosso Senhor, nós estamos dizendo então Ele é o dono da nossa vida. Não foi isso que nós fizemos um dia? Em decorrência da ação do Espírito Santo na nossa vida, um dia nós decidimos seguir a Cristo. Um dia nós fizemos a nossa pública profissão de fé, dizendo, eu quero servir ao Senhor Jesus. Ele é o Deus da minha vida. Eu costumo usar uma figura muito simples, irmãos. Simples mesmo. Que é dessa garrafa. Por exemplo, se essa garrafa é de alguém, e alguém me empresta essa garrafa, então eu fico preocupado, porque essa garrafa está sob a minha responsabilidade. Eu tenho que tomar conta dela. Não é? Porque não é minha. Agora, a partir do momento em que eu devolvo essa garrafa para alguém, para o seu dono, então não tem mais nenhum sentido em eu ficar perturbado com a garrafa, porque ela está na mão do seu dono. Não é? Não tem sentido, uma vez que eu a devolvi, não dormir direito, ficar preocupado com ela. Não tem sentido, porque ela está na mão dos seus donos. Não foi isso que nós fizemos com a nossa vida. Um dia que nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor. E por quê, irmãos? Nós ficamos preocupados demasiadamente. Por causa da realidade do pecado que ainda há no nosso coração. No Sermão do Monte, Cristo ensinou acerca da solicitude da vida, dizendo que não devemos andar ansiosos por nada, porque Deus cuida de nós.
Crer em Jesus, irmãos, é confessá-lo, é reconhecê-lo como Deus, como Senhor e como Salvador. Ele cuida da nossa vida, Ele dirige a nossa vida como um Senhor amoroso, bondoso que Ele é, e Ele nos tem dado salvação eterna. Nós temos a segurança da salvação em Cristo, não por causa de nós. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós duvidamos, não é? Que crente genuíno nunca refletiu e disse, será que eu sou crente mesmo? Por causa das suas dificuldades, dos seus problemas, dos pecados. É comum, irmãos, que um crente genuíno pare e diga, será que eu sou crente mesmo? Porque olhando para si. Mas quando olha para o seu Senhor, quando olha para a obra de Cristo, o seu nascimento, o seu ministério terreno, a sua morte, a sua ressurreição, a sua intercessão junto ao Pai. E aí então nós descansamos no Senhor, porque nós cremos em Cristo como Deus, como Senhor e como Salvador da nossa vida. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Haja o que houver. Jesus mesmo disse, uma certa vez, contando uma parábola, que aquele que ouve a sua voz e a pratica, aquele que ouve os seus ensinamentos e vive os seus ensinamentos, é semelhante a um homem que construiu a sua casa na areia. Não, na rocha. Vem a ventania, vem a tempestade, vem a dificuldade, mas a casa está firme na rocha. Esse é aquele que crê em Cristo. Eu sei que há problemas e dificuldades, irmãos. Mas a Bíblia nos ensina que Cristo nos sacia. E que aquele que encontrou a Cristo, ele tem a sua sede sanada. Ele vive para o seu Senhor. De dentro daquele que crê em Jesus, Jesus mesmo disse, fluem rios de água viva. Jesus tinha dito isso à mulher samaritana, no poço de Jacó. Capítulo 4, irmãos devem lembrar e conhecem o diálogo. No verso 10, Jesus disse, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó? Ela foi logo para a religião dela. O nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, afirmou-lhe Jesus, verso 13, quem beber desta água, que é ele, que é o poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, que é ele mesmo, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Flui, irmãos, rios de água viva até a eternidade. A água viva aqui deve ser compreendida como uma água corrente. Essa é a ideia, uma água que sempre está em movimento. Jesus está ensinando, voltando para a figura da festa dos tabernáculos, relembrando o povo com sede no deserto, sofrendo, e Deus supriu a necessidade deles com água. Deus, através dos profetas, anunciou uma época em que a água viria para saciar o seu povo de fato. O sacerdote, por mais que não tivesse sido estabelecido, mas a prática aqui, no contexto, é do sacerdote derramando água. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos, é que a festa dos tabernáculos se cumpre nele. E a festa dos tabernáculos, que o calendário judaico apontava para uma realidade espiritual maior e real. Não simbólica apenas, não de uma realidade externa, de uma religiosidade externa, como esses judeus estão observando aqui. Mas de uma realidade profunda, espiritual. Quem tem sede precisa ir a Jesus. E ter sede,
Irmãos, é anelar por Deus. No Salmo 42, Davi, os filhos de Corá, escrevem o Salmo da seguinte forma: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Esse era o anseio, essa era a sede do salmista. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Ele estava experimentando adversidades, problemas, lutas da vida, como todos nós enfrentamos. Ele diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me, diz o salmista, destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E ele gritava, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvará, e a ele meu auxílio e Deus meu. O salmista anela a presença de Deus, e percebam como a presença de Deus está diretamente ligada à casa de Deus, à congregação, ao povo santo, à igreja, ao ajuntamento solene. Não como apenas o cumprimento de um ritual judaico, como os judeus estavam fazendo na época de Cristo. Na verdade, havia judeus ali sinceros, que estavam agradando a Deus. Mas o contexto dessa sessão que nós estamos estudando é de um povo que se opõe a Cristo, de uma multidão que está confusa, de uma liderança que não quer o Messias. Mas mesmo assim, a graça de Deus superabunda aqui. Porque Cristo, mesmo em todo esse contexto, ele está dizendo, venham a mim quem tem sede. Venha a mim quem tem sede. O salmista anelava a presença de Deus. A alma dele queria Deus. A alma dele queria estar com os crentes. A alma dele queria estar na casa de Deus. Que crente, irmãos, é esse que não quer estar na casa de Deus? Cuidemos, não é? Com a nossa alma. Tenhamos cuidado com a nossa alma e com o nosso coração. Em que grupo nós estamos? Se dentro dos religiosos de plantão e dos judeus que estão apenas cumprindo um ritual religioso, é para ir para a festa dos tabernáculos, nós vamos encontrar o amigo fulano, vamos ver o sacerdote derramando a água, vamos cumprir, ou se nós estamos de fato dentre aqueles que estão sedentos de Deus e que querem a Deus. Quando estudava durante a semana, lendo esse salmo, me veio à mente o texto de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30, onde Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo aqui, irmão? Não apenas a ideia daquele instrumento que era colocado sobre o animal, mas jugo aqui dizia a respeito às leis impostas pelos homens, pela liderança judaica. Isso era o jugo. Numa outra ocasião, Jesus disse, vocês fariseus hipócritas, vocês não entram no reino de Deus e nem deixam os outros entrar. Porque eles criam na lei deles, na interpretação da lei deles. Eles criam nas escolas judaicas. E Jesus está contrastando o seu jugo com o jugo dos judeus, com a lei desses homens que não queriam nada com Cristo, com o Deus da lei, mas apenas queriam status religioso. E Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras doces do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto uma religiosidade cega está impondo aos homens princípios, iludindo os homens, dizendo, olha, se vocês cumprirem isso, se vocês cumprirem aquilo, olha, se vocês fizerem isso, olha, quebrou o sábado, quebrou o mandamento do sábado, está blasfemando contra o Senhor, não pode carregar isso no dia do Senhor, não pode carregar lei, não pode isso. Enquanto essa religiosidade cega está oprimindo os homens, Cristo vem e diz, olha, o meu jugo é suave, é leve, venham, comprem, não tem dinheiro? Podem comprar,
vinho, leite. Bebam da água. Apontando, irmãos, para essa realidade superior, essa realidade espiritual. Só em Cristo é que o homem se sente saciado. Só em Cristo, irmãos. E Jesus está falando do seu Espírito, que João nos diz isso no verso 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Devemos ler o verso, obviamente não como se até aqui, me refiro aqui ao momento de Cristo pregando no templo em Jerusalém, 6 meses antes da sua morte. Nós não precisamos nem podemos ler esse verso como se até aqui o Espírito Santo não estivesse trabalhando. É claro que ele está trabalhando. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós encontramos o Espírito Santo de Deus trabalhando. O Espírito de Deus trabalha, como o Pai trabalha e o Filho trabalha desde a criação. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas no livro de Gênesis. Nós encontramos o Espírito na confecção do tabernáculo e do templo em Jerusalém. O Espírito habilitando homens para construir o tabernáculo de Deus. O Espírito de Deus capacitou Davi, Sansão, Salomão, Josué. O Espírito Santo de Deus está trabalhando. Mas quando João diz que o Espírito ainda não tinha sido dado porque Cristo ainda não tinha sido glorificado, lembrem que João está escrevendo o Evangelho depois de tudo que ocorreu, obviamente. Não é? Por isso ele nos dá a explicação. Ele diz, olha, Cristo falava do Espírito, porque até aquele momento o Espírito ainda não havia sido dado. João se refere ao grande derramamento do Espírito Santo, grafado no capítulo 2 do livro de Atos. Como cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento. Como selo, como marca da nova dispensação da graça. O Espírito Santo não estava amarrado, não estava inativo até aqui. Ele está trabalhando. Mas em Atos 2 se cumpre a profecia de Joel, onde o Espírito é derramado sobre toda a carne. Onde o Espírito Santo viria e seria manifestado, e se iria manifestar de forma muito maior do que como ele se manifestava no Antigo Testamento. Era bem mais localizado o Espírito Santo. Na nova dispensação da graça, depois do derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo está aí por toda a igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. João se refere a esta época. E ele diz, porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. Cristo estava presente ainda com os homens. Quando ele foi assunto aos céus, e ele havia feito essa promessa, vos mandarei o Consolador. Quando ele é morto, ressuscita, é assunto aos céus, tempo depois, ele envia o Espírito Santo. Inaugura a nova era. João está dizendo, até aqui, o Espírito Santo, nesse momento, até aquele momento, o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Aqui João explicando o que Cristo disse. Cristo disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. À luz do verso 39, esse fluir, esses rios que fluem como água viva, dizem respeito à pessoa do Espírito Santo no crente. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. À luz de toda a Escritura, e principalmente do Novo Testamento, nós sabemos que todos os que creem em Jesus recebem o Espírito Santo. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, ele está tratando dos dons, da igreja, enfim, do culto público. No verso 13 do capítulo 12, Paulo diz, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vejam, irmãos, que todo crente é batizado com o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo de Deus. Quando alguém crer em Cristo, é isso que Cristo está dizendo.
aquele que crê em mim, aquele que beber da água, ele receberá o Espírito Santo. Fluirão rios de água viva dele. É o próprio Espírito Santo que age, que trabalha na vida do crente. Essa é a promessa que Cristo nos faz, irmãos. E essa é uma promessa que todo crente genuíno já tem recebido. Como eu acabei de dizer, todo crente recebe o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus quem nos sacia. É o Espírito Santo de Deus quem nos santifica. Vamos às lições. Mas a primeira lição, apenas para ressaltar o que nós já afirmamos, quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. Quem crê em Jesus, todo crente, se alguém crê em Cristo, e crer em Cristo, como eu disse, não é acreditar que Ele é Deus e que Ele existe, mas é confessá-lo como Deus, é reconhecê-lo como Senhor e como Salvador. Todo aquele que crê genuinamente em Cristo recebe o Espírito Santo, porque Jesus outorga o seu Espírito àqueles que creem. E aqueles que creem, dentro daqueles que creem, saem rios de água viva, como eu disse. Saciam a sede, o Espírito Santo sacia as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos pecados. E tudo isso, irmãos, tudo isso. Você é frustrado? Frustrada? Você tem problemas? Obviamente que tem, não é? Tem dificuldades? Tem tristezas? Lance a Cristo. Todas as nossas misérias e os nossos dilemas devem ser lançados a Cristo. E Ele nos sacia. Sempre há. Né? No Evangelho de João, isso salta aos nossos olhos. Sempre há os dois lados. A soberania de Deus, o poder de Deus, o plano de Deus e a responsabilidade dos homens. João sempre nos está colocando Cristo pregando e os homens rejeitando a Cristo. E ele em nenhum momento oculta a realidade de que Deus é soberano. De que o Senhor, Cristo mesmo tem dito várias vezes aos judeus, olha, só vem a mim quem o Pai já me deu. Nem por isso os judeus eram menos responsáveis, não é? Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque eu estou dizendo, Cristo nos sacia. Mas Ele também nos motiva a lançarmos as nossas frustrações, os nossos dilemas a Ele, para que Ele nos sacie. Aqueles que têm Cristo não podem viver resmungando, não podem viver carrancudos, não podem viver reclamando da vida. Não, irmão. Cristo nos dá vida verdadeira. A água do Espírito nos sacia. O ímpio vê o grande problema na vida dele e se desespera. O crente, ele sabe que Cristo está com ele. Ele sabe que nada foge do controle de Deus e que todas as coisas cooperam para o seu bem. Ele sabe que o seu Senhor é soberano e que levará a bom termo todo o seu plano, todo o seu propósito. Ele sabe que o seu Senhor não o abandonará. Ele sabe que o seu Senhor é amoroso. Ele sabe disso. Nós choramos. Sim, irmão. Nós sentimos dores. Nós perdemos bens, perdemos entes queridos. Mas nada disso ofusca o Espírito de Deus que está em nós. Cristo que está em nós. É só o Espírito de Deus, irmãos, o Espírito Santo que transforma a vida dos homens. Chamo a atenção novamente para a cena. Cristo está em contraste nessa sessão com os judeus. Com os judeus que o rejeitavam. E ele está falando do seu Espírito. E o Espírito transforma a vida dos homens. A preocupação em obedecer à lei de Deus para ser aceito por Ele é ilusão. Esses judeus estão iludidos. Como qualquer legalista, como qualquer religioso legalista. Eu vou cumprir o mandamento, eu vou fazer isso, então eu estou bem com Deus. Eu sou salvo. Eu vou ser salvo se eu fizer isso.
ilusão, mentira. Porque essa não é a compreensão verdadeira. Jesus nos concede o Espírito Santo. E o Espírito Santo põe no nosso coração o desejo sincero e a compreensão correta do que é fazer a sua vontade. E o que é fazer a vontade de Deus, irmãos? É confiar na justiça e nos méritos de Cristo. Vocês estão com sede? Jesus está dizendo. Vocês estão frustrados? Têm problemas? Então confiem em mim, no meu mérito. Não vale de nada, irmãos, o nosso esforço para entrar no céu. Não vale de nada. Aquele que quer obedecer a Deus, com vistas à obtenção da vida eterna, esse irá se frustrar continuamente, porque irá pecar, pecar e pecar. O verdadeiro crente quer obedecer a Deus não para obter a salvação, mas como gratidão e como fruto da obra do Espírito Santo. Por isso Tiago disse, fé e obras andam juntos. Então eu tenho fé em Cristo, o meu Senhor me libertou do império das trevas. O apóstolo Pedro diz que nós, usando as palavras do Antigo Testamento, nós os cristãos, os crentes, nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. E que por sermos assim, nós devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Que Senhor gracioso! Então nós olhamos e dizemos, Cristo nos libertou, nos tirou das trevas. Cristo me deu nova vida, me concedeu o seu Espírito. Então eu quero agradá-lo agora. Eu quero cumprir com a sua vontade, eu quero realizar a sua vontade, eu quero obedecer os seus mandamentos. Como Paulo, miserável homem que sou, porque eu não consigo, mas eu quero obedecer a Deus, porque Deus me salvou. Isso não é legalismo, isso é gratidão. O legalismo é o contrário. Eu vou para a igreja para Deus me salvar. Eu dou o dízimo para Deus me salvar. Eu dou uma oferta para Deus me salvar. Eu não traio minha esposa para Deus me salvar. Isso é legalismo. Eu cumpro o mandamento, guardo o dia do Senhor para Deus me salvar. Isso é legalismo. Isso era o que os judeus faziam na época de Cristo. Mas o Espírito Santo transforma a vida dos homens. O Espírito Santo dá nova vida, ele nos dá compreensão. Ele nos conscientiza do juízo, do pecado. Ele nos conscientiza da nova vida, porque ele nos dá novo nascimento, ele nos regenera. E finalmente, irmão, Jesus está vivo e faz o convite. Agora. Ele ressuscitou. Nós não adoramos um Deus morto, não. Nosso Deus é Deus vivo. O Cristo, que mencionou essas palavras aqui, há mais de 2000 anos, continua proferindo essas palavras ainda hoje. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ninguém pode se desculpar dizendo que não teve oportunidade de conhecer a Deus. Ninguém chegará diante de Deus dizendo, Senhor, mas eu nunca tive oportunidade. Eu não sabia. Jesus chama homens e mulheres a crerem que Deus cuida de nós. Não era esse o contexto da festa? O povo não estava ali celebrando o cuidado de Deus? Nosso povo peregrinou no deserto e Deus cuidou deles, saciou a sede deles, supriu as suas necessidades. Pois Cristo está dizendo, eu é quem supro a necessidade dos homens. A verdadeira vida, irmãos, só é encontrada em Cristo. Ir a Jesus é beber da água. Crer nele é manter um relacionamento pessoal com ele. Constante. É um relacionamento próximo. Um relacionamento de amizade verdadeira. O nosso Deus é vivo. O Deus daqueles judeus que queriam matar a Cristo era um Deus da mente deles. Embora tivesse a Escritura inspirada pelo Espírito.
Mas eles não conseguiam ver Deus. Por isso eles não viram o Cristo. O nosso relacionamento com Cristo deve ser vivo, deve ser real, deve ser no dia a dia, deve ser em constante oração, leitura bíblica, para ouvir Deus falando ao nosso coração, irmão. Quero concluir, depois eu vou pedir ao irmão Roderico que escolha o hino ou um cântico. Quero concluir lendo Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos ficar de pé. Pedir ao irmão Roderico que escolha um hino, um cântico. Vamos louvar o nome do Senhor. Depois orar e encerrar o